Graça e paz. Agora foi. Convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês, então, lá em Tito, capítulo 1. Nós temos feito nosso estudo aí. As crianças podem subir, se quiserem levar ele. Fiquem à vontade. Tito, capítulo 1. Para os irmãos se lembrarem, a gente está encaminhado aqui no livro de Tito. Hoje é a terceira pregação que a gente tem nesse livro. Se os irmãos se lembram bem, nós conversamos um pouquinho, principalmente na introdução aqui do livro. A carta de Tito, é Paulo quem escreve esta carta, e ele tem como objetivo de escrever algumas instruções para um dos seus discípulos, como ele chama ali, um verdadeiro filho, segundo a fé comum, com o objetivo de que ele colocasse em ordem algumas igrejas em Creta. Paulo esteve com ele, junto com Timóteo e Tito, ali na ilha de Creta, e que então, depois de ter pregado o Evangelho, deixou Tito ali para que ele colocasse um pouco em ordem aquela igreja, diante dessa realidade ali, daquelas pessoas que estavam, uma vez que ouvindo desse Evangelho, começando a amadurecer essa realidade do que o Evangelho seria na sua vida. Paulo, então, tem esse objetivo de escrever a Tito para o que ele deveria fazer quanto a essa realidade de estruturar, principalmente, a igreja. A gente já conversou na semana passada que a primeira coisa do qual Tito deveria fazer para colocar em ordem a igreja é instituir presbíteros. A gente vê isso no versículo 5, a gente vai voltar neste versículo e ler toda a passagem até o versículo 9 hoje. E conversamos um pouquinho sobre o que é o presbítero. A gente falou isso na semana passada. Um presbítero, ele é um pastor que também é um bispo. A ideia de pastor e bispo são o mesmo termo para o papel do presbítero. Ele tanto pastoreia através da palavra de Deus, alimentando as ovelhas, quanto ele supervisiona, ele cuida, ele está ali administrando a realidade da igreja, estando isso na frente da igreja, quanto a essa realidade da liderança como um todo. E a gente conversou um pouquinho também sobre isso na semana passada, que Paulo escreve para Tito para que ele instituísse presbíteros no plural. Não apenas um homem liderando a igreja, mas compartilhando essa autoridade sobre outros homens, até como uma forma de segurança para a igreja como um todo. E nessa semana, então, nesse domingo, nós vamos estudar aqui o que Paulo coloca como as qualificações do presbítero. E, queridos, eu vou ser bem sincero, e espero que você não veja isso como uma falsa humildade, para depois você vir aqui me elogiar, coisa do tipo. Então não venha me elogiar se você gostou, vai engrandecer o meu ego, então por favor não faça isso. Mas eu realmente tremi na base ao pensar que eu estaria pregando sobre este texto hoje, nesta semana. Principalmente porque o ditado já diz, que o peixe morre pela boca. E aqui existem coisas que envolvem a realidade do presbítero, do pastor, do líder da igreja, do qual nós vamos pensar também sobre as nossas vidas, a vida da igreja como um todo. E que elas são excelentes demais, de certa forma, e que causam em mim um certo temor, porque eu não quero parecer dos irmãos nem um pouco, do qual sou perfeito, ou além dos irmãos, para viver qualquer coisa nessa realidade. Pelo contrário, anseio que os irmãos olhem para este texto e olhem para a minha vida, para a vida dos nossos outros presbíteros da igreja, Felipe e Eduardo, e avaliem, assim como percebam, se de fato isso é uma realidade na vida deles. Porque senão, nós precisamos tomar medidas, até mesmo se for a minha realidade. Porque a igreja do Senhor, ela precisa de presbíteros excelentes. Não podemos brincar com a noiva de Cristo. E por isso que Paulo escreve as qualificações, então, dos presbíteros. Mas se você estivesse no lugar do Tito, então, escrever com o objetivo de instituir os presbíteros nessa cidade, qual talvez seria uma lista de coisas ou características, virtudes, quem sabe, que você bolaria para, então, pensar na seleção destes homens? Eu acho que uma das coisas que a gente colocaria para avaliar seria
qual é a formação deste homem? Qual é os cursos teológicos que este homem fez, o que ele buscou fazer? Ou até mesmo qual é a sua experiência profissional? Não, esse homem tem uma realidade ministerial de grande impacto. Ele tem sucesso ministerial. Até quem sabe, né, ele evangelizou e muitas pessoas se converteram. O ministério dele é um ministério de sucesso. Será que talvez essas coisas, ou talvez outras coisas que a gente colocaria na lista, seriam coisas suficientes para a gente avaliar? Ou será que nós, muitas vezes, temos uma perspectiva um pouco errada sobre qual que é o papel do presbítero? E assim também queremos avaliar quem é aqueles que deveriam liderar a igreja de uma forma que a Bíblia nunca pediu. Certamente as qualificações, as características de um homem, até mesmo suas habilidades, elas têm valor. Lógico que tem. Podemos dizer que não. Mas não podem ser mais importantes do que o seu caráter. Ainda mais se conduz à igreja do Senhor. Certa vez eu li num livro de um pastor americano chamado Mark Dever, ele colocou no livro ali, dizendo que muitas vezes quando nós olhamos para um pastor, nós vemos um administrador. E quando nós olhamos talvez para um monge assim, nós vemos um homem espiritual. Será que nós muitas vezes temos olhado para aqueles que deveriam nos liderar muito mais com as suas características e suas competências de um grande líder, de um grande comunicador, de alguém que convence as pessoas? Será que nós temos olhado para a vida dessas pessoas? Principalmente porque é isso que Paulo vai nos propor aqui. E por que isso é o mais importante? Por que a vida daqueles que lideram a igreja é mais importante do que as suas qualidades em termos de características e habilidades? Porque, queridos, uma vez que a igreja está seguindo principalmente aquele que é Cristo Jesus, os seus líderes devem demonstrar com a sua vida, principalmente porque eles também seguem a este Cristo. Muito mais do que as suas capacidades, muito mais que as suas habilidades, devem demonstrar que, pela graça de Cristo, estão buscando viver seguindo a Jesus, assim como deseja levar outras pessoas também a seguir a Jesus. Por isso que, como grande ideia, está aí na projeção, o presbítero deve ser irrepreensível em seu lar, na sua conduta e no apego da palavra. Olha comigo, novamente, todo este texto aqui. Vamos ler do versículo 5 até o 9, depois nós voltamos e olhamos o que ele nos ensina e como até mesmo isso se aplica na vida de cada um de nós. Diz assim: Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Pai bondoso, nós estamos aqui diante da Tua palavra novamente, clamando a Deus que o Senhor ensine a Tua igreja, estipule aquilo que é necessário para a condução da Tua igreja como um todo. Que nós, ó Deus, possamos sempre buscar agradar ao Senhor e principalmente buscar a santidade da Tua igreja. Oramos assim, Deus, gratos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Paulo então começa dizendo para a gente que Tito deveria instituir então os presbíteros nessas cidades, em cada cidade, conforme ele prescreveu, conforme ele disse que Tito deveria fazer. E a primeira coisa que Paulo diz que Tito deveria buscar nestes homens é que seriam alguém irrepreensível. O presbítero
deve ser irrepreensível. A ideia de irrepreensível não é alguém que não peca, tanto porque isso é impossível. Conversamos até mesmo hoje pela manhã que nenhum de nós consegue prometer que nunca mais vai pecar nessa vida. Impossível. Você não consegue dizer, vou obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida. A gente vai se esforçar, pela graça de Deus, nós vamos ser capazes de fazer muito, mas não tudo. Mas a ideia então de ser irrepreensível é a ideia de que nós não temos um fio solto. Não é alguém que talvez tenha alguma coisa que não foi resolvida e que se alguém puxar começa a desenrolar cada vez mais as coisas e assim traz vergonha. Em outras palavras, é um homem de caráter aprovado, sem falhas morais não acertadas, que poderia ser usadas para macular o testemunho da igreja local na comunidade. Alguém que não seria atingido por acusações falsas que poderiam vir sobre ele, mas que busca viver uma vida irrepreensível, principalmente para manter o testemunho da igreja. Obviamente, este padrão imoral, ele não é alcançado, que a gente vai ver aqui, ele não é alcançado por próprio esforço. Novamente, nenhum de nós aqui, por nós mesmos, seríamos capazes de viver aquilo que Deus deseja de nós 100%, e nem mesmo ter essas qualificações da vida como um todo. Mas principalmente essa ideia é de que homens que vivem pela graça de Deus, onde a graça de Deus é vista na vida desse homem, a ponto que a vida dele foi transformada nessas realidades da sua vida. E assim vemos que este padrão moral alcançado é fruto da provisão de Deus todos os dias. Principalmente porque ele, por meio da dependência, da humildade, da transparência e da graça, busca viver todas essas coisas em sua vida. E a ideia de ser irrepreensível aqui é num contexto principalmente no aspecto de ser um guarda-chuva. Se você for olhar para o versículo 7 novamente, Paulo vai dizer, porque é indispensável que o bispo, mesma ideia, o presbítero e o bispo é a mesma coisa, pois ser encarregado das coisas de Deus seja irrepreensível. E a partir dali, então, o texto discorre nos mostrando, então, como que este homem é irrepreensível. Como ele, ou em quais áreas ele deve buscar ser irrepreensível. E a primeira coisa que ele nos diz é que ele é irrepreensível, deve ser irrepreensível no seu lar. Olha só o versículo 6. Primeiro ele diz, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Paulo começa nos dizendo que o primeiro lugar onde a graça de Deus deve manifestar na vida desse homem, do presbítero da igreja, é em sua casa. Certamente que é porque lá nenhum de nós consegue esconder. Você consegue mostrar um ar de perfeição e de santidade para outros, até mesmo na realidade da igreja, fora, dentro de casa, aí que é complicado. Talvez você saiba, talvez não, você certamente sabe disso. Você que é filho, você sabe que seu pai não é tão perfeito assim. Você que é esposa, sabe que seu marido não é tão perfeito assim. Você também, marido, olha para sua esposa, não diga isso para ela, senão você vai ter uma briga em casa, mas você percebe, talvez tenha umas falhas morais também. Porque lá nós conseguimos ver quem nós somos de verdade. Nós não conseguimos esconder isso por completo. Também o fato de que Paulo diz que é no lar que é o primeiro ministério de cada homem. Queridos, todo homem casado tem como maior responsabilidade pastorear o seu lar. Sua esposa e seus filhos são sua prioridade. Eu sei que isso parece óbvio. Eu sei que isso talvez para muitas das pessoas, até mesmo pessoas que não são crentes, vão dizer sua família em primeiro lugar, ela é mais importante. Mas na prática, quando nós vemos isso, não faz ser tão verdade. Tantos e tantos homens que muitas vezes querem viver uma vida quase que à parte da sua casa. Fazem todo o esforço possível para não estar em casa. E quando estão, parecem que não estão presentes. Se contentam com o fato de que já conseguem prover aquilo que é necessário materialmente falando. Mas não pastoreiam o coração. Não cuidam dos seus filhos
de uma forma que ensinem a palavra de Deus, ensinem quem Cristo é a eles. Delegam muitas vezes essa responsabilidade para a esposa. Enquanto que, na verdade, nós, como líderes, como pastores do lar, deveríamos entender que ali é o nosso rebanho. Ali são as pessoas do qual Deus colocou sobre nós para nutrir, para pastorear, para cuidar, para ajudar a que essas pessoas sejam mais parecidas com Cristo Jesus. Cada um de nós tem essa responsabilidade em seu lar. Se você não pastoreia o seu lar, então Paulo está, de certa forma, nos dizendo que a igreja não é o lugar que você deve pastorear. Se você não é capaz de cuidar daqueles do qual são sua primeira responsabilidade, então a igreja não é o seu lugar. Não no sentido de que você não deve estar aqui na igreja, mas no sentido de liderar, de pastorear a igreja. Pergunta que talvez a igreja deve fazer quando olha para os seus líderes, para os seus presbíteros, a pergunta que deveria ser feita é: este homem dá muitas evidências de que ele lidera bem a sua família, ao ponto de inspirar e desejar que a nossa igreja se pareça com a família dele? Ou será que olhamos para a família daquela pessoa e disse: a minha família não quer que seja igual a ela? E obviamente, queridos, eu não estou dizendo aqui de lutas. Todos nós temos. E não estou dizendo aqui também que talvez exista uma realidade, um momento onde talvez o pecado se fez presente. Isso é uma realidade. Pastor Mendes, eu comentei sobre ele na outra vez, mas ele tinha uma frase que se uma vez seus filhos, em algum momento, tivessem de fato vivendo aquilo que Deus não se agrada, ele deixaria o ministério. Mas não porque isso é um peso para ele, mas porque a família é o seu primeiro lugar. É o primeiro lugar que ele deve cuidar, que ele deve se importar. E se ele não está conseguindo pastorear bem o seu lar por conta de outras preocupações, ele abriria mão dessas preocupações para então pastorear o seu lar. Paulo então nos aponta qual é a primeira característica que esse presbítero em seu lar deve buscar, ou deve ser e fazer. Primeiro que ele nos diz ali é que ele deve ser marido de uma só mulher. E aqui, queridos, tem várias implicações que eu gostaria de falar um pouquinho sobre elas. Primeiro dela é que ele começa dizendo para a gente marido de uma só mulher. Ou seja, a implicação de que o presbítero deve ser um homem. E aqui está uma das razões do porquê nós vemos de fato essa realidade de que o pastoreio, a liderança da igreja, não é algo que Deus deseja para mulheres. Nenhuma mulher consegue, de fato, cumprir esse requisito, essa característica aqui que o texto está dizendo. Não consegue ser marido de uma só mulher. Um homem, sim. Obviamente, as mulheres têm muita importância dentro da igreja. Até mesmo questão da vida uma com a outra. Queridos, as mulheres fazem o que nós, homens, somos humilhados aqui dentro da igreja. Nós devíamos olhar para elas e de fato tentar fazer um pouco do que elas fazem umas com as outras. As mulheres têm sua importância e Paulo até na continuação da carta vai nos ensinar a sua importância, qual é o papel de fato das mulheres, como elas têm grande valor dentro da igreja. Mas a função de presbítero é uma realidade para os homens a partir do que a Bíblia nos diz. Isso não implica em nenhum tipo de segregação, até mesmo preconceito. Muito pelo contrário. Implica uma realidade de proteção. De que, de fato, olha, a mulher ela vai ser protegida pelos líderes da igreja, pelos homens da igreja, porque é eles quem assumem a responsabilidade. Assim como todo homem deveria proteger a sua esposa e assumir a responsabilidade do seu lar, pastoreando assim o seu lar. Então a igreja, a liderança da igreja, Paulo já nos coloca que é uma realidade para os homens em si. Segundo aspecto, segunda implicação aqui, é que o marido é o presbítero e não a sua esposa. E queridos, isso é importante sim que nós digamos isso. Ainda mais no contexto do qual nós vivemos do ministério feminino, cada vez mais crescendo, mulheres sendo pastores, até mesmo, quem sabe, mulheres sendo apóstolas, né?
O pastor Mendes dizia que era o apóstolo e a apostila, né? Mas enfim. Uma brincadeira. Toda essa realidade de autoridade da mulher em si, a gente não vê aqui que só porque a mulher ela é casada ou ela é esposa do presbítero, ela se faz também autoridade na igreja. Isso não é algo bíblico. Se em algum momento a esposa do pastor, a minha esposa, ou a esposa de todos os outros presbíteros, assumirem algum cargo de liderança, é porque elas querem, elas desejam, e elas foram colocadas ali pela própria igreja, e não porque é de fato necessariamente esposa do presbítero. E queridos, nós precisamos dizer isso. Eu não estou aqui necessariamente em defesa da minha esposa, tá? Por favor. Mas talvez até mesmo para nós formarmos um pensamento como igreja, até mesmo para as futuras esposas de pastores, futuras esposas de presbíteros que um dia a nossa igreja tenha, quem sabe daqui 30, 50 anos que vem. Porque é um tipo de pressão, um tipo de cargo que Deus não coloca sobre elas. Deus não coloca uma pressão bíblica de que a esposa do presbítero deve ter tal responsabilidade, do qual se torna tão autoridade que as pessoas se submetem a ela. É uma irmã em Cristo, de muito valor, que talvez tenha muito conhecimento bíblico e pode compartilhar umas com as outras, que pode caminhar e deseja caminhar isso, mas não só porque ela é esposa, ela tem cargo de qualquer tipo de liderança. É alguém que quer caminhar assim com outras pessoas, assim como qualquer irmã deveria desejar. Sim, ela deve ser uma esposa submissa, ela deve ser uma esposa que apoia e auxilia o presbítero por ele ser então a função. Mas ao mesmo tempo ela é uma crente, uma irmã, que deseja caminhar com outras irmãs, assim como toda irmã deveria fazer. E outra implicação que a gente vê aqui que o texto nos diz é que é marido de uma só mulher. Implicando que esse homem não seja divorciado, ou que viva uma vida de infidelidade conjugal, adultério, ou até mesmo vícios sexuais. No caso, obviamente, quando a gente vê na história como um todo, quando a gente vê a ideia do casamento à luz da palavra de Deus, Paulo vai ensinar em Romanos que a aliança ela se encerra com a morte, até que a morte os separe de fato. Essa aliança, então, ela é encerrada. E assim, então, este homem, ele se torna capaz, então, de formar outra aliança. Então, queridos, para o aspecto do presbítero, Paulo chama essa realidade, do qual agora, então, o presbítero deve ser marido de uma só mulher, se mantendo fiel a ela. O ponto aqui também não é só ser casado com uma só mulher, mas de um homem que busca ser fiel à sua esposa. Até mesmo em áreas do qual muitas pessoas não veem. Em segredos ocultos que muitos e muitos homens estão praticando e escondendo de suas esposas, traindo quase que virtualmente as suas esposas. Segundo aspecto do qual a gente vê aqui dentro do lar é que Paulo diz que deve ser marido de uma só mulher e que tenha filhos crentes. O outro campo no qual a igreja deve se preocupar é em relação aos filhos do presbítero. Isso não diz que o presbítero deve ter filhos, e também não diz que se ele não tiver, ele se faz alguém desqualificado. Não é essa a realidade. Ele está nos dizendo, uma vez que se ele for casado e se ele tiver filhos, ele deve ser marido de uma só mulher, fiel a ela, e os seus filhos devem ser crentes. Obviamente, aqui nós temos que pensar em alguns aspectos que talvez eu creio ser um pouco diferente da tradução que a gente tem aqui. Muitas dessas nossas traduções, elas trazem a ideia de que os filhos devem ser crentes, uma vez que a palavra usada muitas vezes se refere também a uma crença salvífica. Mas essa mesma palavra pode ser traduzida por fiel, o que eu creio fazer mais sentido. Primeiro porque, se você que é pai aqui, pode me ensinar isso, né? Laurinha tem 1 ano e 3 meses.
Mas é a pergunta que eu faço para você: como é que você pode garantir que seu filho vai ser salvo? Você consegue isso? Você consegue dizer de fato que você vai fazer com que o seu filho creia no Evangelho e ele vai ser salvo? Eu vou me esforçar todos os dias da minha vida para que ela conheça o Evangelho, mas eu não consigo garantir isso. Mas o que eu consigo garantir, uma vez que eu não sou o Espírito, e é o Espírito quem convence e não eu, mas o que eu consigo me esforçar é fazer com que eu, como pastor do meu lar, como líder do meu lar, eu consiga cuidar da minha filha e da minha família, ao ponto de que meus filhos sejam fiéis a mim em subordinação e consigam me obedecer à minha autoridade como líder. Porque principalmente o texto nos mostra aqui muito mais ao caráter do presbítero do que necessariamente ao caráter dos filhos. Sim, as coisas estão totalmente ligadas. Se é um pai que não se importa com os seus filhos, que não educa os seus filhos, que não busca fazer com que os seus filhos sejam subordinados a ele, então talvez ele não é um bom líder do seu lar e assim não consegue pastorear a igreja. Quando Paulo vai dizer sobre isso lá em Timóteo, a realidade do qual ele diz ali é do qual ele deveria ser um bom líder do seu lar, ao ponto de que isso também seria uma realidade que se ele não consegue governar bem o seu lar, então ele não consegue governar bem a casa do Senhor. Então, na minha interpretação deste texto, a melhor tradução seria aqui para filhos fiéis a uma realidade de autoridade dos seus pais. Principalmente porque o texto continua dizendo que estes filhos eles não deveriam ser acusados de devassidão, nem serem insubordinados. Agora, isso traz algumas perguntas que a gente precisa tentar pensar aqui. Primeiro, com que idade? Até que idade a gente aplica essas verdades do qual Paulo está dizendo aqui? Exemplo, nós somos 3 líderes aqui da igreja. Aninha está com quantos anos, Aninha? 13. Laurinha tem 1 ano e 3. E o Vicente está com quantos meses? Quanto? 6. 6 meses na barriga. Já está lá, está vivo, tá? Eu creio nisso, está ali, certo? Uma vez, um cara um dia estava conversando com outro assim, ele perguntou: e aí, quando é que seu filho vai nascer, né? Tipo, como é que você vai se tornar pai? Ele virou para ele. Aí ele virou: já sou pai, sou abortista. Já sou pai, tá lá, tá vivo. Agora, então, quando que isso se aplica a essas verdades? Porque, obviamente, se o texto está dizendo aqui sobre uma realidade dos filhos não serem acusados de devassidão, de uma vida devassa, eu acho que a Laurinha ainda não vai ser acusada disso. Vicente, muito menos. Ana, você já pode, então toma cuidado aí. Quando que a gente aplica este texto? Até que idade? E, obviamente, Paulo não tem o objetivo de dizer nada quanto a isso. E aí, creio que cabe muito mais da própria sabedoria da igreja de entender quando que isso mostra se o líder, ele foi um líder do qual dispensou o seu pastoreio do seu lar e assim então perdeu o objetivo de pastorear o coração dos seus filhos. Obviamente, queridos, as escolhas dos nossos filhos dependem a eles no final das contas. Mas se Laurinha tiver 30 anos e um dia viver uma vida de devassidão, creio que o texto não se aplicaria a isso. Até mesmo se o filho já está perto de então de viver uma realidade sozinha, creio que o texto não se aplica a isso. Creio que o texto nos mostra uma realidade de enquanto o pai ainda consegue ter autoridade sobre o seu filho, porque ele está debaixo do seu controle, debaixo do seu pastoreio, debaixo da sua educação, o texto se aplica. Quando chega numa área em que as coisas começam então a se dividir e um começa a ter mais independência ao mesmo tempo, e aí a igreja precisa ter sabedoria para entender se o líder ainda permanece qualificado para isso. Segunda pergunta é: isso até ficar em casa? Depois que saírem de casa? E aí, já pode? E eu creio que sim. Ainda mais porque a realidade da palavra aqui
ela é uma palavra que implica principalmente a filhos pequenos. Especificamente a filhos dentro do lar, que seria a melhor aplicação da palavra. Terceira pergunta, mas e se forem 3 filhos fiéis e um se desviou? E aí? O líder se torna desqualificado? E aí eu creio que, também novamente, a igreja deve buscar sabedoria para avaliar se o caráter irrepreensível deste homem foi manchado. Agora, queridos, eu queria que você pensasse no seguinte. Eu queria já falar sobre isso, mesmo que a gente vá olhar sobre a realidade da continuação das outras características que a gente vê aqui no texto também. Por mais que a gente está falando sobre a realidade do presbítero, este texto deveria ser algo que todos nós buscamos. Deveria ser o alvo que todos nós desejamos para a nossa família como um todo. Obviamente, nós estamos dizendo sobre fidelidade conjugal. Isso é bíblico para todos nós. Obviamente, nós estamos falando sobre a realidade de pastoreio dos nossos filhos. Isso é bíblico para todos nós. Todos nós deveríamos buscar fazer isso. Mas não porque eu quero ser um líder da igreja, se Deus assim entender e a igreja entender, glória a Deus, vamos caminhar para isso. Mas porque a igreja, nesta vida, busca viver a graça do Cristo, de Cristo Jesus, e neste ambiente, em todos os outros da nossa vida. Agora também cabe uma observação. Talvez muitos de nós aqui tenham alguma dessas falhas no seu casamento ou no seu pastoreio do seu lar. Talvez você já foi infiel. A realidade do qual a gente vê cada vez mais pessoas chegando a Cristo com o segundo, terceiro casamento. Se essa é a sua realidade de outros casamentos, Deus te chamou para ser fiel neste casamento que você está. Permaneça fiel. Talvez você não está qualificado para ser presbítero, mas ainda assim seja fiel ao lugar que você está. Aonde Deus te colocou. Talvez você esteja numa realidade naquilo que a gente poderia dizer de famílias atípicas ou coisas assim do tipo. Ainda assim, Deus deseja que você busque viver a graça de Deus na sua família. Talvez a realidade do qual você esteja vivendo talvez seja de dificuldades quanto ao pastoreio dos seus filhos. E que isso, com certeza, dói. Mas eu te encorajo a olhar para a graça de Deus também. Porque se existem pessoas que conseguiram viver essas coisas, também foi pela graça de Deus. E a graça de Deus sustenta. Ela pode transformar. Ela pode restaurar. Então, primeiramente, a ideia de que o presbítero deve buscar ser irrepreensível no seu lar. E segundo, também, ele deve ser irrepreensível na conduta, na maneira como ele trata as pessoas ao seu redor. O segundo campo é do seu caráter irrepreensível estar nessa maneira como ele se comporta. E a primeira coisa que ele vai começar a dizer ali no versículo 7 para a gente, de que o bispo deve ser irrepreensível, de que é indispensável que ele seja irrepreensível, ele continua dizendo na segunda parte do versículo, dizendo que ele não deve ser arrogante. O que obviamente vai contra o caráter do próprio Senhor Jesus. Uma vez que Cristo é o supremo pastor da igreja, ele é o cabeça da igreja, certamente nós deveríamos buscar pessoas do qual o caráter dele é visto nessas pessoas. Já que eles vão liderar a igreja de Cristo, a igreja deve ser vista dessa forma, como alguém que é liderada por alguém que busca viver o que Cristo vive. A primeira coisa que a gente vê, então, é essa questão da arrogância. E Cristo ele é conhecido como manso e humilde. O presbítero não deve ser visto como alguém intocável, superior, ou que trata outros de uma forma do qual são inferiores a ele. Isso não é bíblico. Longe disso. Uma vez que Cristo, que é o bom pastor, dá a sua vida em favor da igreja. Segunda realidade do qual a gente vê é de alguém que não se irrita facilmente. Percebe que o texto coloca como possivelmente o presbítero peca. Ele coloca aqui como alguém que não se irrita facilmente. Se irritar, ele vai, em algum momento da vida. Eu não sei vocês, mas às vezes eu brigo com a Giovana. Só às vezes, tá? De vez em quando a gente tem uns entendimentos lá em casa. Mas a ideia que Paulo coloca aqui é alguém que não tem pavio curto. É alguém que na primeira situação já está perdendo o controle, começa a ficar vermelho, começa a de fato se transformar e falar coisas com mais autoridade, mais poder. E aí quando vê,
já perdeu o controle muito rápido. Seja no campo que for da sua vida, ou até mesmo no campo de futebol. Você quer conhecer um homem, joga bola com ele. Isso é fato. Queridos, eu sei que isso é uma realidade do qual a gente está falando, mas eu já vi muito presbítero irritado. Eu já vi muito presbítero que, para defender a sua autoridade, para defender o seu argumento, para defender a sua ideia, precisou bater na mesa, levantar o tom de voz. Teve que se impor sobre outras pessoas para que seja respeitado. Cristo nunca foi assim. Pelo contrário, quando simplesmente foi destruir o templo, ele gastou um tempinho para preparar o chicote. Segunda coisa que a gente vê aqui é que o presbítero ele não deve ser apegado. Terceira coisa, né? Não deve ser apegado ao vinho. E, queridos, eu queria gastar um tempinho aqui falando um pouquinho sobre isso. Obviamente, em nenhum lugar das Escrituras a gente vê que o vinho, a bebida, ela é pecaminosa. Muito pelo contrário. Se você olhar lá para a carta de Timóteo, Paulo vai dizer até mesmo para Timóteo tomar um pouco de vinho como um aspecto até mesmo medicinal. Porém, isso não é uma desculpa para liberar. Às vezes eu vejo muitos cristãos que usam essa ideia de que bebida não é pecado. Muitas vezes como se fosse um cachorrinho perto de um portão aberto. Temos duas lá em casa, 2 salsichinhas. E se você entrar em casa, você vai perceber que parecem, antes de entrar, né? Chega no portão, você acha que é 2 cachorros gigantes, assim. Bate no portão, grita e tal. Gigante. São 2 salsichinhas pequenas. E eu imagino que elas gostam muito da gente. E acho que a gente dá comida para elas, a gente cuida delas, a gente brinca com elas e tudo. Mas abre o portão para você ver o que acontece. Foge que não volta mais. Eu vejo que muitos cristãos vêm dessa mesma forma. Não pode. Então, pode, na verdade, né? Não é pecado. Então é uma portinha, um portãozinho aberto. Então, vou entrar aqui para de fato aproveitar o máximo que eu puder da bebida. E, queridos, não é isso que nós enxergamos nas Escrituras. A palavra de Deus nos ensina que sim, não é pecado. Mas a palavra também de Deus nos ensina que nós não podemos ser dominados por qualquer outra coisa que não seja pelo Espírito. Tanto é que Paulo ensina isso em Efésios, para não nos embriagarmos, nos deixarmos encher pelo Espírito. Ou seja, ser controlado, dominado pelo Espírito. E fora o fato de quando a gente aprende em Gálatas 5, 22 e 23, que está aqui escrito para nós, que o domínio próprio é uma obra, um fruto do Espírito em nossas vidas. Então, queridos, se a bebida ou qualquer outra coisa que você usa te faz perder o controle, te faz fazer com que você não consiga ser alegre, ou curtir, ou aproveitar a vida, sem que tenha essas coisas presentes em sua vida. Então, meu incentivo a refletir, pensar, que essas coisas não deveriam fazer parte de sua vida. E quando Paulo nos diz aqui, principalmente ele nos diz que não deve ser apegado ao vinho, para que isso não cause qualquer tipo de mácula à igreja. Imagina você chega lá na casa do presbítero, bate lá e fala assim, viu? Preciso de um conselho. Ele abre a porta assim, vermelho, tanta pinga que ele tomou. Como que funciona? É numa festa de aniversário. Você vê o presbítero sendo carregado pela esposa. Você não consegue nem dirigir o carro. O que isso mostra para a igreja? Agora, isso não deveria ser diferente para cada um de nós. Uma vez que Cristo é o nosso Senhor, é Ele quem deve ser mais visto em nossas vidas. Se você não consegue, talvez uma realidade tenha te controlado.
procure ajuda até mesmo. Vem conversar com a gente, vem conversar com outras pessoas. Vamos fazer com que Cristo seja de fato o Senhor da sua vida sobre essa área e que Ele te domine, Ele te controle. Paulo nos mostra uma outra característica do qual o presbítero não deve ser, e que ele vai dizer ali, não violento. Meio que enfatizando a ideia de ser alguém que não se irrita facilmente. É alguém que, como fruto da sua ira antes, ele não é alguém que de fato causa violência, que bate, que grita, que de fato perde o controle, ofende, machuca pessoas. Não é isso. Por fim, ele termina dizendo para a gente que é alguém que também não é ganancioso. Paulo vai nos dizer lá em 1 Timóteo capítulo 6, né? Famoso versículo, pois o amor de Deus é a raiz de todos os males. É interessante que se você olhar o texto lá e depois querer estudar um pouco, Paulo vai nos dizer que alguns se desviaram da fé. E se desviaram da fé principalmente pelo amor ao dinheiro. Alguns que caminharam junto com Paulo, alguns que estiveram ali na luta ministerial, mas porque por amor a este mundo e amor ao dinheiro, se desviaram da fé. E certamente essa preocupação deve ter com o presbítero, mas não só com o presbítero. O amor ao dinheiro é um pecado que todos devemos lutar contra. Talvez, certamente, na verdade, cada um de nós pode viver um desvio de sua fé. Pode em algum momento desprezar o povo de Deus e a igreja. Porque ter mais dinheiro ou mais daquilo que o dinheiro pode te oferecer é o foco da sua vida. Você ama isso, você deseja isso. E, queridos, isso é muito real quando nós falamos também sobre os presbíteros, os pastores. Muitos deixam de ser fiéis às Escrituras por amor ao dinheiro. Muitos até mesmo tratam pessoas diferentes por conta de dinheiro. Preocupados com o que você pode me dar, se o seu dízimo é gordo, então você vai ser tratado com mais respeito. Essa é uma realidade do qual todos nós temos que nos preocupar. Agora, Paulo termina agora nos mostrando a realidade do seu caráter, um outro aspecto que então não é só negativo, mas agora positivo do qual ele deveria ser. E ele vai dizer no versículo 8, então, pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro. Para aquele contexto, principalmente, o receber pessoas em casa era muito presente. Se você vê na história de Israel como um todo, as pessoas buscavam lugares para de fato se hospedar, e até mesmo na casa de pessoas. Então, quando o texto nos mostra quanto a essa realidade, não só em termos de viajantes, mas também numa realidade da própria igreja. Hoje, obviamente, dificilmente alguém vai bater na sua casa e falar assim, eu estou viajando aí, passando por Socorro, que você não conhece. Abre sua casa aí para eu ficar. Talvez não é nem bom, né? Mas o princípio da hospitalidade aqui é muito maior. É sim, receber pessoas em casa. Mas também é uma realidade de que você não consegue ser hipócrita totalmente dentro da sua casa. É o que eu já falei. Talvez quando nós recebemos uma visita em casa, de certa forma a gente consegue esconder algumas coisas. Não vou contar para vocês, queridos, mas a Giovana, depois quando alguém vai em casa, joga tudo num canto lá. Gente, cadê? Nós fazemos isso, né? Todos nós. E é bom, tô jogando você não, eu sei que a gente faz. Tenta se colocar lá, arruma a sala onde todo mundo vai ficar para que aquilo ali fique tranquilo. Mas o princípio da hospitalidade aqui é principalmente que o presbítero deve ser alguém desejoso por compartilhar a sua vida. Porque quando você recebe alguém dentro de sua casa, você está permitindo que aquela pessoa veja como é dentro da sua casa. E não estou dizendo só, tipo assim, o fogão, a geladeira, a TV. Não é isso. Mas como é o ambiente da sua casa. Como você trata seus filhos, como você trata a sua esposa, como é ali dentro. Agora, obviamente, esse contexto não deveria acontecer só dentro das casas. Deveria ser o relacionamento que temos uns com os outros. Deveria ser um relacionamento onde não existe máscaras entre nós. Onde não fingimos nada entre nós. Onde nós podemos ser bons em algumas áreas e imperfeitos em outras. E, queridos, como seria bom se todos nós, se toda a igreja vivesse dessa forma.
Se você pudesse vir para a igreja não preocupado em transparecer algo que você não é. Vir para a igreja não vestindo uma roupa religiosa, para que você possa então ser bem visto pelas pessoas, mas chegar quebrado, chegar mal, chegar triste porque brigou em casa e não deveria ter brigado. Eu vou confessar aqui, já teve várias e várias vezes que eu tive que pregar. Lembro até hoje. Pandemia. Se quiser, você pode encontrar até no canal da Piba uma das pregações, poucas pregações que eu fiz lá na igreja mesmo, na Piba, e foi na pandemia. Só eu e a câmera. Não tinha mais ninguém no ginásio lá da Piba. E a gente estava em casa e a Giovana, a gente não tinha internet em casa, então a Giovana ia para casa dos pais dela e eu tinha que deixar ela lá para depois ir para a igreja, porque eu pregaria naquele culto. O que aconteceu? A gente quebrou o pau indo para a igreja. Mas só eu faço isso de brigar com a esposa antes de chegar para a igreja, tá? Imagino que ninguém mais faz aqui, nem o marido, vocês são muito bons. A gente brigou, sim. Giovana, eu lembro de uma frase que a Giovana falou, espero que ela nem lembre disso. Ela falou, você ainda vai pregar? Como que eu digo que eu não vou mais pregar naquele dia? Deixei a Giovana, fechei a porta, vesti realmente um ar de espiritualidade para pregar para uma câmera, para uma igreja como um todo. Nós fazemos isso. Porque nós não somos capazes. Parte por conta do nosso orgulho, mas parte também por conta do ambiente que criamos entre nós. Nós não somos capazes de ser sinceros uns com os outros. Nós não somos capazes de viver uma sinceridade ao ponto de pessoas saberem que nós não estamos bem. De que situações doem. De que eu não sou tão perfeito assim. E quando o presbítero ele é hospitaleiro, ele está desejando que as pessoas vejam lá dentro. E vejam a imperfeição que muitas vezes é. Porque ele também é transparente, ele deve ser transparente, assim como a igreja deveria ser transparente uns com os outros. Outra coisa que ele nos diz aqui, obviamente, ele é um amigo do bem. Ao contrário de alguém que não se irrita e que não é violento, é alguém que promove o bem dentro dos seus relacionamentos e dentro da igreja. É alguém que é sensato, ele busca tomar decisões com sabedoria, ele é sóbrio, ele não é direcionado por paixões, por desejos pessoais e egoístas, mas é alguém que com sabedoria conduz, assim como todos nós devemos conduzir as nossas vidas e os nossos lares. É alguém que é justo, ele trata as pessoas ao seu redor de uma forma do qual não é com imparcialidade, não pensando naquilo que você pode me oferecer, mas através daquilo que a palavra diz, Deus diz, e como a palavra de Deus ensina que deve ser tratado. É alguém que é piedoso, é alguém que demonstra o seu amor a Deus, o seu temor a Deus. E por fim, ele diz que é alguém que tem domínio de si mesmo. Alguém que mostra ser alguém que controla o seu corpo, suas atitudes, seus desejos, as suas emoções. Queridos, claramente, se qualquer um de nós, presbíteros dessa igreja, consegue viver isso aqui, é graça de Deus. E se cada um de nós desejamos viver isso aqui também, porque nós devemos desejar viver isso aqui, devemos fazer isso pela graça de Deus em nossas vidas. Terceiro aspecto do qual a gente vê aqui, então, de diferença, do qual o presbítero deve ser irrepreensível, é que ele deve ser irrepreensível na palavra. E aqui é interessante porque todo o resto envolve muito mais o caráter do pastor, do presbítero. E aí, como eu falei no começo, muitas vezes a gente está focando mais nas características, mais nas habilidades, e Paulo está dizendo, foque no caráter. Porque pessoas podem ser muito capazes, mas com um caráter muito ruim. E pessoas muito capazes com um caráter muito ruim vão te levar para um caminho ruim.
Mas mesmo que pessoas não tão capazes assim, desejam amar a Deus e seguir a Deus, é essa pessoa que nós devemos buscar. É essa pessoa que nós devemos caminhar junto, porque eu sei que essa pessoa vai me levar mais para perto de Jesus. Por isso, o bispo deve ser irrepreensível no seu lar, irrepreensível na sua conduta. Mas aqui também Paulo nos mostra que especificamente para o caráter do presbítero, assim como em Timóteo, existe um aspecto sim que ele deve ser capaz, ele tem que ter uma busca de se aperfeiçoar e de principalmente crescer nessa área. Lá em Timóteo ele vai dizer que o bispo, o presbítero, ele deve ser apto para ensinar. E aqui ele vai dizer no versículo 9, que ele deve ser apegado à palavra fiel. O único aspecto aqui que nós vemos como um aspecto de capacidade é que ele deve ser apegado à palavra de Deus, a esta palavra que é fiel. Fiel porque está de acordo com a doutrina, é isso que ele continua dizendo para a gente. É alguém que não busca usar da palavra de Deus para ensinar os seus próprios interesses. É alguém que muda aquilo que a palavra de Deus está dizendo de acordo com o contexto, de acordo com a situação, com a atualidade, mas que permanece sendo fiel ao próprio Deus e dizendo aquilo que ela diz. Queridos, se em qualquer momento, algum de nós ou outros que ensinarem à igreja aquilo que a palavra de Deus não ensina, essa pessoa não deve, não pode assumir qualquer tipo de autoridade na igreja. Deve ser corrigido se for um dos nossos, aceitar a correção se for necessário, mas se não, não deve ensinar. Porque aqueles que dizem e afirmam que a palavra de Deus diz, mas não falam com fidelidade, estão enganando pessoas e levando elas a crer aquilo que Deus não diz. Por isso que o presbítero, o líder, deve ser sim fiel à palavra de Deus. E queridos, ser fiel não traz sucesso muitas vezes. Porque ser fiel faz com que a gente não diga palavras novas. Faz com que a gente só repita aquilo que já está dito. Talvez consiga aplicar para o nosso contexto de uma forma que seja real para as nossas vidas. Mas não vai ser possível inventar coisa nova. E esse homem ele deve ser então apegado à palavra de Deus, ser fiel a ela, para que ele possa, a continuação do versículo, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Exortar tanto na realidade daqueles que têm vivido uma vida longe do Senhor, exortar uma realidade da igreja, assim também como busca convencer aqueles que desejam viver contrários a este ensino. A gente vai continuar o texto na semana que vem, e o que Paulo vai nos apontar aqui é quanto à realidade dos falsos mestres, daqueles que não ensinam o que a palavra de Deus ensina, e principalmente vivem por conta de ganância, enganando pessoas. E Paulo vai dizer que estes homens devem ser silenciados também pelos próprios presbíteros, uma vez que eles têm o papel de ensinar o que a palavra de Deus diz. O ponto é, uma vez que qualquer ensino, qualquer doutrina chegue aqui na nossa igreja e comece a enganar uns aos outros, é papel do presbítero explicar e ensinar como que isso não é verdade, a palavra de Deus, a fim de que a igreja se convença pela palavra de Deus de que isso é errado. O presbítero deve ser irrepreensível em seu lar, na sua conduta e no apego à palavra. Agora, queridos, queria só trazer 3 aplicações diante de tudo isso que a gente colocou aqui. Primeiro que sim, tais características aqui são excelentes demais. Realmente é muita coisa. Será que a gente não pode, talvez, diminuir um pouco? É muita coisa. Não, talvez não tudo, mas uma das coisas ali a gente pode diminuir. O pastor Davi Murky, ele diz que uma tarefa excelente exige obreiros excelentes. A tarefa de liderar a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, exige líderes, obreiros excelentes.
Nós não podemos brincar com a noiva de Cristo. Segundo aspecto, é uma lista que todos nós devemos buscar. Nós devemos buscar todas essas coisas como para nossas vidas, uma vez que nós queremos viver pela graça de Deus. E esse é um bom parâmetro para tentar viver como seguir a Jesus. O terceiro aspecto, eu convido você a pensar e fazer isso. Olhe pela liderança da nossa igreja. Queridos, porque Deus sim cuida da sua igreja. Mas Satanás quer destruí-la. E ele vai começar pelas famílias da nossa igreja, pelos líderes da nossa igreja. E se nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja saudável, nós precisamos de líderes qualificados. Por isso, orem por mim, pelo Eduardo, pelo Felipe. Orem para que, pela graça de Deus, nós busquemos depender do Senhor e assim viver estas coisas, para que a igreja do Senhor continue pura, continue vivendo aquilo que Deus deseja, para a honra e glória do seu nome. O presbítero deve ser irrepreensível em seu lar, na sua conduta, no apego à palavra. Todos nós devemos também buscar ser irrepreensíveis. No nosso lar, nossa conduta, também no nosso apego, na nossa intimidade com a palavra de Deus. Vamos cantar em resposta ao Senhor. Porque se isso é possível, é porque Deus se tornou possível. Pela sua graça, por meio de Cristo Jesus. E Ele é quem merece ser adorado diante de tudo isso.